seja dada ao Senhor. Esta manhã estaremos meditando na palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a meditar comigo no texto que se encontra lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 8 e 9. Mas diz assim a palavra do nosso Deus: replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. O que levou Felipe a fazer essa pergunta? Ou fazer esse pedido ao Senhor Jesus Cristo? O que levou esse discípulo do Senhor, um dos apóstolos, um daqueles que o próprio Jesus havia separado para ser um dos escolhidos para levar adiante esse ministério, alguém que caminhou com o Senhor Jesus Cristo desde o início do seu ministério, e agora diante dessa situação ele pede ao Senhor: mostra-nos o Pai. E Jesus lhe dá uma resposta, por sinal muito dura, uma resposta de alguém que até duvida que possa alguém ter caminhado tanto tempo junto com ele e ainda assim não conhecer como deveria. Na verdade, o que nós vamos observar, meus irmãos, é que o que aconteceu com Felipe é algo que acontece constantemente conosco. Felipe, ele se acostumou com o sobrenatural. Felipe, ao caminhar com o Senhor Jesus Cristo, e aqui nós vamos ver o Evangelho de João, faz 4 menções a Felipe, durante 4 passagens que revela que Felipe estava ali junto com o Senhor e que ele fala alguma coisa. Durante esses 4 momentos, o Senhor Jesus Cristo sempre mostra algo sobrenatural, sempre mostra o seu poder glorioso, e Felipe, se acostumando com isso, ele faz esse pedido, na verdade, muito mais na intenção de dizer: Senhor, estamos aqui para adorar ao Pai, porque nós entendemos sim que é algo maravilhoso estar na presença do Pai, é algo maravilhoso poder contemplar a face de Deus. Para um judeu, para alguém que vivia na presença, na expectativa da vida do Messias, contemplar a face de Deus era o sinal máximo da bênção do próprio Deus. Quando nós recordamos o Antigo Testamento, quando Arão e seus descendentes deles recebem do próprio Deus a condição de estar abençoando o povo, o clímax dessa bênção é que a face do Senhor resplandece sobre vós. Então Felipe, quando ele pede: mostra-nos o Pai, ele tem exatamente um pedido semelhante ao que o próprio Moisés pediu a Deus: mostra-me a tua face, eu quero contemplar a tua face. É alguém que é desejoso de perceber a glória de Deus se manifestando na sua vida. Não é alguém que simplesmente faz um pedido supérfluo, um pedido que não tem sentido. Não, ele faz um pedido que para ele naquele momento fazia todo sentido. Eles queremos contemplar a glória de Deus, nós queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Então qual o problema do pedido, e por que o Senhor Jesus Cristo traz uma resposta tão dura? Na verdade, porque Jesus estava preparando os seus discípulos não para viver contemplando e viver apenas por aquilo que eles estavam vendo, mas viver por aquilo que ele mesmo havia ensinado. Não viver pelo que vê, mas viver pelo que crê. E assim também nós somos desafiados a viver pelo que nós cremos, viver pela fé. E assim, quando nós observamos as 4 passagens em que João narra sobre Felipe, nós vamos perceber exatamente isso. A primeira se encontra lá no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 43, nos diz essa passagem que imediatamente resolveu Jesus partir da Galiléia e encontrou Felipe. E quando ele encontra Felipe, ele diz: segue-me. Ora, Felipe, que era da cidade de Betsaída, cidade de André e de Pedro, imediatamente o seguiu. E depois Felipe, encontrando Natanael, diz: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E quando Natanael lhe pergunta: de Nazaré pode por acaso sair alguma coisa boa? Felipe responde: vem e vê. Meus irmãos, aqui nós já observamos 2 características marcantes na vida de Felipe. A primeira característica é exatamente o fato dele ser alguém
conhecedor das Escrituras, alguém que vivia uma expectativa a vinda do próprio Messias, prometido pela palavra de Deus, como ele diz aqui mesmo, que aquele ao qual Moisés havia falado, aquele ao qual os profetas haviam falado, ele tinha guardado no seu coração essa expectativa de contemplar a promessa de Deus se cumprindo, e assim Deus lhe deu a graça dele ver, dele contemplar o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele olha para Jesus e ele percebe a confirmação das Sagradas Escrituras, ele se maravilha com isso, e ainda mais ele se maravilha na certeza de que ele agora é convidado pelo próprio Jesus para ser canal de bênção em outras vidas. Ele é chamado agora para levar outras pessoas até Jesus, e imediatamente ele começa a cumprir o seu chamado. Diz que logo depois ele ser chamado por Jesus para seguir, ele também agora está chamando outros para ir até Jesus. É o que ele faz com Natanael. E é interessante quando nós continuamos observando a narrativa de João no final do capítulo 1, nós vamos perceber que quando Natanael chega até Jesus, quando Natanael percebe que Jesus realmente é o Filho de Deus, Jesus realmente é aquele que havia sido prometido, porque Jesus olha para Natanael e diz: eu te vi quando você estava sentado lá debaixo daquela árvore. Felipe está contemplando tudo isso. Felipe, que levou Natanael até Jesus, ele está observando. Esse é o Deus verdadeiro, um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, e ele guarda isso no seu coração. Quando nós observamos agora a segunda passagem que narra sobre Felipe, que conta-nos sobre Felipe, está lá no capítulo 6, esse mesmo Evangelho segundo João, nos versículos 5 ao 7, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para que lhes dá de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Observe, meus irmãos, esse segundo momento em que Felipe agora ele está dialogando com o Senhor Jesus Cristo, e nos é deixado nas Escrituras como referência para que nós possamos ficar conhecendo desse diálogo. Diz que o próprio Jesus olha para Felipe e pergunta: onde compraremos pão, onde conseguiremos pão para alimentar essa multidão? E o Senhor faz isso propositalmente para testar Felipe, porque ele sabia que estava prestes a realizar um grande milagre. E Felipe, ele olha com os olhos naturais, ele olha com as situações naturais ali, dizendo: olha, Senhor, ainda que tivéssemos 200 denários, que era uma quantidade de dinheiro assim, impensável para aquele momento, para aquela condição que eles viviam, não tínhamos como conseguir pão para que cada um tivesse um pequeno pedaço. E Jesus realiza diante dos olhos de Felipe um grande milagre, no qual nós vemos aqui dizendo que mais de 5.000 pessoas, homens, sem contar mulheres, sem contar crianças, se alimentaram daquele pouquinho de pão e peixe que havia ali naquele lugar, porque o próprio Senhor da glória estava ali manifestando o seu poder. E agora Felipe, que outrora viu o Deus revelando a sua capacidade de tudo saber, Jesus que revela o seu conhecimento eterno lá diante de Natanael, agora ele revela o seu poder incalculável. Ele que é o Deus todo-poderoso, ele que é onipotente, que pode realizar milagres espetaculares, como transformar apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. Felipe, mais uma vez, guarda isso no seu coração. Que maravilha poder contemplar o Senhor realizando milagres extraordinários. E aqui nós vemos ainda a terceira passagem que narra sobre Felipe, e no capítulo 12, esse mesmo Evangelho segundo João, a partir do versículo 21, capítulo 12, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do nosso Deus. A partir do versículo 20: ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, para que
que era de Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Aqui nós vemos mais uma passagem que Felipe é usado para levar pessoas até Jesus. E aqui ele já está até que se acostumando com essa realidade. Eu sou chamado para ser um apóstolo, eu sou chamado para ser um anunciador da mensagem, eu sou chamado para apontar para o Messias, para aquele que haveria de vir. E assim ele cumpre esse chamado, levando pessoas até Jesus, pessoas que têm esse desejo também de conhecer Jesus. Ele é um canal para levar essas pessoas para conhecer Jesus. Mas aqui, mais uma vez, me maravilha, meus irmãos, a resposta de Jesus. Quando nós nos deparamos com esse texto do capítulo 12, ele é muito enigmático, porque narra aqui esse texto, e diante dessa comunicação feita por Felipe e André, de que havia algumas pessoas querendo ver Jesus, a resposta de Jesus é: chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então ele passa a dizer que ele seria morto, que ele seria entregue, que ele seria crucificado. Observe, meus irmãos, que aparentemente não faz sentido alguém responder dessa forma. Chega Felipe e André dizendo: olha, mestre, existem alguns homens aí, gregos, que querem lhe ver, que querem lhe conhecer. E ele olha para aqueles homens e diz: olha, é chegada a hora de eu ser entregue nas mãos dos homens, é chegada a hora de eu morrer, mas eu morrerei como a semente, ela precisa morrer para que depois ela possa brotar e germinar e dar bons frutos, e assim também eu morrerei, mas ressuscitarei. E diante desta mensagem enigmática, que certamente muito dificilmente aqueles homens compreenderam o sentido, nos diz a palavra que Jesus olha para os céus e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome através da minha vida. Então o céu se abre, e nesse momento que o céu se abre, diz a palavra que a própria voz de Deus diz: eu já o tenho glorificado. E mais uma vez, meus irmãos, Felipe está contemplando tudo isso. O mesmo Felipe que contemplou o Senhor Jesus Cristo, que tudo sabe, que revelou a presença de Natanael, ainda que ele não estivesse lá, porque ele é onisciente. O mesmo Deus que é onipotente, que pode multiplicar pães, é o mesmo que agora glorifica o Pai, e ouve a própria voz vindo do céu, dizendo: eu glorificarei o teu nome. Desde então Felipe guarda isso no seu coração. Desde então Felipe fica ansioso no momento que ele pedirá ao mestre para revelar a imagem do Pai. E exatamente nesse contexto, meus irmãos, que nós chegamos, essa última passagem que João fala sobre um episódio em que Felipe tem um diálogo com o Senhor Jesus Cristo. É quando Felipe diz: mestre, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É o que nós temos de mais precioso, é poder ouvir a voz do Pai, como nós outrora ouvimos quando o Senhor foi batizado, e nós já estávamos ali porque éramos discípulos de João, e ouvimos a voz do Pai vindo, como nós temos ouvido ao longo da caminhada, o próprio Deus falando que irá te glorificar. Nós queremos ouvir e ver o Pai, isso nos basta. Mas Jesus então traz a seguinte resposta: Felipe, eu estou convosco. E há quanto tempo eu já estou convosco e você ainda não me conhece? Porque na verdade, quem me vê o Pai. Porque na verdade, o Pai, Ele é Espírito. Não importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Mas o próprio Deus deixou um meio pelo qual nós podemos contemplar a sua glória. E chama-se o Senhor Jesus Cristo, a imagem do Deus vivo. E o próprio Jesus, Ele disse também que mesmo depois dele partir dessa terra, meus irmãos, nós poderíamos contemplar ainda a glória de Deus manifestada por meio da obra de Jesus e manifestada por meio dos seus mandamentos. Jesus, ele diz: todas as vezes que olhais para os pequeninos, todas as vezes que nós contemplamos a imagem e criação de Deus na face de uma pessoa a qual nós temos
tido contato, assim nós temos a oportunidade de contemplar a glória de Deus. Muitas vezes nós vivemos a expectativa de contemplar a glória de Deus apenas em coisas espetaculares, em coisas maravilhosas, assim como Felipe se acostumou em ver a glória de Deus apenas em momentos extraordinários, e ele perdeu a oportunidade de aprender caminhando com o Senhor no dia a dia, de coisas simples que o Senhor se revela. Assim também Jesus quer nos ensinar que a sua presença é real nas coisas simples da vida. Quando nós contemplamos uma pessoa necessitada de uma palavra de conforto, e nós vamos levar essa palavra, na verdade, diz o Senhor que é a Ele que nós estamos dirigindo. Quando Ele lembra para nós, lá no Evangelho segundo Mateus, que Ele diz: olha, bem-aventurados sois vós, vinde para o reino eterno que está preparado, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, senti frio, vocês me vestissem, eu estava preso, fosse me visitar. E aqueles homens perguntaram, aquelas pessoas perguntaram: mas Senhor, quando que vimos o Senhor com essas necessidades de assistir? Ele diz: todas as vezes que o fizeres a cada um dos pequeninos, a mim o fizeste. Porque na verdade a glória de Deus se manifesta por meio dos seus pequeninos, por meio daqueles que o próprio Deus escolheu para manifestar a sua glória nesse mundo. Assim, meus irmãos, Deus nos convida a olharmos e contemplarmos a glória de Deus quando olhamos para a vida dos nossos irmãos. Deus nos convida a olharmos e contemplarmos a glória de Deus se manifestando quando Ele nos usa para levarmos pessoas para conhecer a Ele melhor. Assim como Ele usou Felipe para levar outras pessoas a conhecer Jesus, que Ele também possa nos usar para que essas pessoas contemplem em Jesus o próprio Messias prometido, mas que além do Deus que faz coisas espetaculares, é o Deus que tem cuidado de nós, dia após dia, nas coisas mais simples da vida. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez, a colocar as nossas vidas diante do Senhor, na confiança de que Ele tem cuidado de nós, nas coisas mais simples da vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós rendemos graças a Teu nome, Te louvamos, Te bendizemos, Pai amado, porque o Senhor coube na Tua soberania, no Teu amor, se revelar a nós de uma forma maravilhosa. Deus, nós Te louvamos porque reconhecemos que ainda hoje o Senhor mesmo, Deus, nos sonda e nos conhece, assim como o Senhor fez, Pai amado, com Natanael, Seu Deus, revelando para ele que ele já o via, mesmo antes de chegar, Seu Deus, a Sua presença. Assim também nós sabemos, Pai amado, que o Senhor nos sonda e nos conhece, que sabe do nosso levantar, do nosso sentar, nada está obscuro à Tua face, nada está escondido diante dos Teus olhos. É por isso, Deus, que nós queremos abrir o nosso coração, rasgar, Senhor Deus, não as nossas vestes, mas o nosso coração na Tua presença, e declarar, Pai amado, que estamos completamente entregues nas Tuas mãos, confiando na provisão que vem do Senhor, porque cremos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que assim como fez, Pai amado, um milagre extraordinário para alimentar aquela multidão, assim também o Senhor ainda hoje continua cuidando de nós, abrindo comportas dos céus e derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Nós cremos, Pai amado, e assim também, como o Senhor fez naquele momento, abrindo os céus e revelando a glória do Senhor para aquelas pessoas, o Senhor continua operando maravilhas e trazendo a glória para o nosso meio, uma glória, Senhor Deus, que só o Senhor pode revelar. Mas mesmo diante de tudo isso, o maior de todas as mensagens do Senhor é compreendermos que nós não vivemos, Pai amado, por aquilo que vemos, ainda que nós não contemplamos, Senhor Deus, momentos extraordinários, ainda que nós não venhamos contemplar milagres acontecendo, nós cremos, Pai amado, que o Senhor é o Deus que continua cuidando das nossas vidas, e nas coisas simples dessa vida, Pai amado, nós podemos perceber o Teu cuidado, perceber a Tua presença em nossas vidas, e ainda mais podemos ter a certeza que o Senhor continua nos usando para levar conforto
aos nossos irmãos, levar, Senhor Deus, amparo, para podermos viver, Pai amado, o Evangelho do Senhor, que exatamente nos ensina a cuidar uns dos outros. Assim, Senhor Deus, estaremos cuidando dos propósitos do Senhor e vivendo a promessa do Senhor, vivendo o que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. Muito obrigado, Pai amado, por podermos fazer parte desse teu povo, por podermos entender esta mensagem, Deus, que nós temos te conhecido e assim temos contemplado a obra maravilhosa de Deus em nossas vidas. Nós oramos te agradecendo por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus.